Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Um verso muito lindo, Bhagavad Gita, ele nos traz assim um conhecimento que transcende essa natureza material. Aqui se diz, para a alma em tempo algum existe nascimento ou morte. Nós pensamos que nascemos e morremos. Isso é uma grande ignorância. Esse corpo, ele chega a se manifestar durante um período e depois ele é destruído. Isso foi falado anteriormente, que nunca houve um tempo que eu não tenha existido, nem você, nem todos esses reis. A alma existe eternamente, mas o corpo, ele perece. Então nós temos que entender na vida espiritual, na prática espiritual, assim, o conhecimento de quem realmente somos é essencial. Nós somos seres eternos. Para a alma nunca existe, em tempo algum, nascimento ou morte. Ou seja, nós somos eternos. Vem a morte, acabou tudo? Não. Quando a morte vem, o corpo se vai e nós continuamos a existir. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Conhecimento essencial. Quando nós morremos, na verdade, não existe a morte. Não? A morte é para os ignorantes. Uma pessoa sábia, é dito no Bhagavad Gita, Dhiras Tatra Namuhyati. Uma pessoa que é sóbria, ela não se identifica com esse corpo material. Esse corpo está passando por diferentes transformações, da meninice, à juventude, adolescência, velhice. Depois vem a morte, o corpo morre e nós continuamos existindo eternamente. Uma pessoa sóbria não se confunde. Ela entende que eu existo eternamente. Não? O corpo está sujeito a 6 tipos de transformações. Ele nasce do ventre do corpo da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, definha gradualmente e acaba caindo no esquecimento. São as transformações. A alma, entretanto, não passa por essas mudanças. A alma não nasce, porém, como aceita um corpo material, o corpo nasce. Então, a alma não nasce, a alma é sempre existente. Então, isso é conhecido como transmigração da alma. Não? Quando nós morremos, a alma é transportada para um outro corpo. Seja um corpo humano, um corpo animal, seja o que for. Mas nós somos transferidos a um outro corpo, porque nós somos sempre existentes. O corpo vai se acabar. A alma não nasce nesta ocasião e a alma não morre. Tudo que nasce também morre. Não é? Uma flor nasce e morre. Tudo tem um começo, um meio e um fim nessa existência. Mas nós passamos por todas essas transformações e transcendemos esse começo, meio e fim. E porque não tem nascimento, a alma, portanto, não tem passado, presente ou futuro. Ela é sempre existente. Ela é eterna, sempre existente e primordial. Isto é, não há na história indício de quando foi que ela veio a existir. Não é? Se estudamos a alma espiritual, você não vai chegar a uma conclusão que quando ela começou a existir,
porque ela é eterna. Isso é o significado de eternidade. Não existe um momento no passado, no presente ou no futuro. Ela existe eternamente. Com base no corpo, buscamos a história do nascimento, etc. Da alma. Ao contrário do corpo, a alma jamais fica velha. Não é? Por isso você pode ter 50, 60, 70 anos e você se sente ainda como um jovem de 20, 15 anos. Por quê? Porque a alma ela não envelhece. Às vezes, aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada, elas querem atuar como um jovem, mas elas já não conseguem atuar como um jovem, porque o corpo envelheceu, mas o desejo de atuar como um jovem, ela sempre existe. Uma vez tinha um menininho que estava assim, sentado na sarjeta, na rua, estava chorando, 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 chorando. Aí um velhinho se compadeceu dele, sentou-se do lado do menino e, meu querido menino, por que você está chorando? Aí o menininho era pequenininho, ele disse, eu sou muito pequeno, eu não posso fazer o que os meninos maiores fazem. Aí o velhinho se juntou ao garotinho e começou a chorar, porque ele também não podia fazer o que os jovens faziam. Então a alma espiritual ela está ali sempre desejosa, sempre ativa, sempre querendo o prazer. Mas o corpo material não acompanha, porque o corpo ele envelhece, o corpo enfraquece, em um determinado momento ele se destrói, vira pó, poeira. É por isso que os assim chamados anciãos sentem que existem com o mesmo alento de sua infância ou juventude. As mudanças do corpo não afetam a alma. A alma não se deteriora como uma árvore ou alguma entidade material. Tampouco tem a alma algum subproduto, porque o corpo material tem subprodutos, né, na forma de filhos, mas a alma espiritual não. A alma espiritual está parte deste corpo material. Os subprodutos do corpo, a saber, os filhos, são também almas individuais diferentes, que, devido ao corpo, aparecem como filhos de um homem em particular. O corpo se desenvolve devido à presença da alma, mas a alma não tem ramificações nem sofre mudanças. Então, enquanto a alma está presente dentro desse corpo material, o corpo se desenvolve, o corpo envelhece. Mas tão logo a alma sai desse corpo material, o corpo é destruído, o corpo vira pó. Portanto, a alma está livre das 6 mudanças corpóreas, não é? Nascer no ventre, crescer, gerar subprodutos, envelhecer e cair no esquecimento e se deteriorar. No Katha Upanishad 1.2.18 também encontramos uma passagem semelhante que diz: Najayate midyate vavipashina yankutashina babuvakati ajonicha sasato yampurano nahanyate hanyamani shariri. O teor e o significado deste verso e desta passagem do Bhagavad Gita são os mesmos, mas aqui neste verso há uma palavra especial, vipasti, que significa erudito ou conhecedor. Né? Vipasti, uma pessoa que conhece, uma pessoa que é erudita. A alma é cheia de conhecimento, ou sempre cheia de consciência. Logo, consciência é sintoma da alma. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, ainda assim ele pode se dar conta da presença da alma pela simples presença da consciência. Em outros episódios já explicamos como a alma espiritual ela reside dentro desse corpo no coração. Então, logo alguém
machuque o coração de uma pessoa, a alma se vai, ela deixa de existir, não? E essa alma que está no coração, ela permeia por todo o corpo através da consciência. Aí eu tenho consciência das dores do meu corpo, os sentimentos do meu corpo. Às vezes, devido às nuvens ou alguma outra razão, não vemos o sol no céu, mas sempre há alguma claridade e, portanto, temos a convicção de que é dia. Logo que há uma réstia de luz no céu de manhã cedo, podemos compreender que o sol está no céu. Similarmente, encontramos consciência em todos os corpos, seja homem ou animal, e assim podemos entender a presença da alma. Então você vê uma entidade viva, um cão, um gato, um pássaro, e eles estão se movimentando, eles têm existência, eles têm consciência. Isso é a alma espiritual que está habitando dentro daquele corpo, que são todas semelhantes a Deus mesmo. Isso nós iremos estudar mais adiante também. Essa consciência da alma é, porém, diferente da consciência do Supremo, porque a consciência suprema conhece tudo, passado, presente e futuro. A alma individual tende a esquecer-se da situação, da sua situação espiritual. Isso quer dizer que o Senhor Supremo, ele é assim, é todo poderoso e ele é todo conhecedor. Mas nós, entidades vivas, nós somos infinitesimais. Deus é infinito, ele tem conhecimento infinito. Nós somos infinitesimais. Por quê? Porque nós estamos cobertos por esse corpo material. Nós estamos cobertos pela ignorância deste mundo material. Devido a designações corpóreas, nós estamos pensando que eu sou um homem, uma mulher, um cachorro, um gato. A alma espiritual dentro do corpo de um cachorro, ela vai latir. A alma espiritual dentro do corpo de um gato vai miar. E assim, mas a alma espiritual é a mesma. Assim como a luz é a mesma, mas você põe um celofane vermelho, ela vai manifestar a cor vermelha. Você põe um celofane azul, vai manifestar o azul, amarelo e assim por diante. Então, assim mesmo, a alma é sempre a mesma, porque ela é uma parte integrante de Deus. Ela é iluminada. Mas quando existe a cobertura dessa existência material, quando existem as designações de pensarmos que eu sou homem, mulher, brasileiro, americano, então nós nos cobrimos, essa consciência fica encoberta. Não? Então, a alma individual tende a esquecer-se de sua situação espiritual. Porém, Deus não. Ao esquecer-se de sua verdadeira natureza, ela obtém instrução e iluminação nas lições superiores de Krishna. Por isso estamos estudando o Bhagavad Gita, porque através desse estudo do Bhagavad Gita, nós vamos chegar à conclusão e à compreensão de que nós não temos nada a ver com este mundo. Nós somos eternos, nós somos iluminados, nós somos divinos. Que tudo que nós estamos experimentando agora é uma grande ilusão, uma grande ignorância. Não é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é a natureza espiritual. A natureza eterna, plena de conhecimento, plena de sabedoria, plena de eternidade. Essa é a natureza espiritual. Mas porque nós estamos cobertos, como eu falei, a luz está coberta pelo celofane vermelho, vai manifestar vermelho. E quando estamos cobertos com esse corpo de homem, vamos manifestar a natureza de um homem, de um cão, uma mulher. Então, o Bhagavad Gita, ele vai nos trazer esse conhecimento. Então, continuem com nossos estudos. Mas Krishna não é como a alma que vive no esquecimento. Krishna não. Krishna, Deus, ele nunca se esquece de nada. Ele sabe de presente, passado
e futuro. Se ele fosse assim, os ensinamentos que Krishna transmitiu no Bhagavad Gita seriam inúteis. Então, qual seria o valor de estarmos fazendo esse seriado, não é? Esses episódios do Bhagavad Gita? Nós estamos falando esse Bhagavad Gita, estamos apresentando esses episódios porque é um conhecimento que vem diretamente de Deus, diretamente de Krishna. E assim nós podemos nos iluminar com esse conhecimento. Não? Então, se ele fosse assim, os ensinamentos que Krishna transmitiu no Bhagavad Gita seriam inúteis. Qual seria o ponto de estarmos estudando o Bhagavad Gita? Nós estamos estudando o Bhagavad Gita porque nós queremos ouvir as instruções de Krishna, queremos que ele nos ilumine. Não é? Há duas espécies de almas, a saber, a alma sob a forma de partícula diminuta, que é chamada de Anu-Atma, e a superalma, Vibhu-Atma. Então, a alma, a partícula diminuta, que é Anu-Atma, que somos nós, e tem a superalma, que é a suprema personalidade de Deus localizado no coração. O Katha Upanishad 1.2.20 também confirma isto da seguinte maneira: Anoranyam mahato mahyam atmasya janto nihito guhayam tan akratu pasyati vita shoko datu prasadam mahimam atmanaham. Abre aspas. Tanto a superalma, Paramatma, Deus que está dentro do coração da entidade viva, quanto a alma atômica, Anuatma, Jivatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do mesmo coração da entidade viva. E somente aquele que seja livre de todos os desejos e lamentações materiais pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Fecha aspas. Então, aqui se diz, não é, que dentro do coração, ali tem duas personalidades, nós, almas espirituais, fragmentárias, Anuatma, e também Vibhu-Atma, que é Krishna, Deus, a sua expansão localizada, que está dentro do coração. Então, essa alma espiritual, Anuatma, nós, Jivas, quando nós reconhecemos essa super-alma, essa suprema personalidade de Deus localizada dentro do nosso coração, e se nós ouvimos as suas instruções que são dadas através do Bhagavad Gita e nos libertamos, não é, de todos os desejos e lamentações, aí Krishna, que está no coração, vai se revelar a nós. Iluminação significa revelação. E a revelação significa que nós devemos nos libertar de lamentação e de desejos materiais. Primeira lição do Bhagavad Gita para Krishna, para Arjuna, de Krishna para Arjuna. Você está se lamentando por algo que não é digno de pesar. Você está se lamentando por aqueles que irão morrer, por você que poderá ser morto, por todos aqueles que irão ser mortos no campo de batalha. Mas aqui Krishna está ensinando um princípio muito elevado, que ninguém pode matar, porque o eu não pode ser morto. Mesmo que você mate alguém com armas mortais, você não vai conseguir matar aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma alma espiritual. A alma espiritual irá sair do corpo e o corpo irá perecer. Não? Então, somente quando nós nos livramos de desejos materiais e nos livramos de lamentação. Isso é dito mais adiante, no capítulo 18 do Bhagavad Gita, que uma pessoa que está situada nessa consciência Brahman, nessa consciência espiritual, ela não se lamenta e não deseja nada. Krishna também é a fonte da superalma. Como se verá nos capítulos seguintes. E Arjuna é a alma atômica, que se esqueceu
de sua verdadeira natureza. Portanto, ele precisa ser iluminado por Krishna ou por seu representante autêntico, o mestre espiritual. Então, concluindo, tudo esse é o propósito do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita foi falado por Deus, Krishna, a seu discípulo Arjuna, para iluminar Arjuna, porque Arjuna estava cheio de lamentação e cheio de desejos também. Então, Krishna vem e traz esse Bhagavad Gita e traz esse conhecimento mais sublime, né? O rei de todo o conhecimento, que nós somos eternos, nós não somos esse corpo material. Então, vou repetir o verso aqui, vamos concluir nessa leitura de hoje, o episódio de hoje, que Krishna diz, capítulo 2, texto 20, para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então, essa é uma explicação muito clara de Krishna. Se você tem alguma dúvida, faça perguntas. Escreva aí no comentário e teremos prazer em responder a você se você não conhece a ciência do Bhagavad Gita. Se você ainda não assinou o nosso canal, clica aí no íconezinho e assine nosso canal, compartilhe com as pessoas. Ok? Então, muito obrigado a todos. Até um próximo episódio. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.